As pessoas têm o hábito de pensar que sexto sentido ou que paranormalidade tem a ver com espiritualidade. E não tem, né? Eu fui descobrir anos depois que não, que é uma coisa que a gente pode até falar daqui a pouco, mas é do ser humano, é do indivíduo, né? Biológico, é do organismo, né? Hoje já tem estudos falando sobre isso. E aí na bruxaria foi onde eu encontrei um pouco mais de exercício para poder lidar com essa habilidade. Técnicas para a gente mudar o nosso padrão cerebral, as ondas, né, que a gente está emitindo, o ritmo das ondas cerebrais, né, para que você entre em estado alfa, beta, teta, que são estados que são mais favoráveis para atividade psíquica, né, atividade paranormal, telepatia. Então, na bruxaria eu encontrei isso. E depois eu fui entender também que a tradição de bruxaria que eu busquei me desenvolver, ela lida com isso, mas tem outras que não, que são meramente devocionais, que honram somente os deuses, né, e que fazem as suas práticas. Então foi assim que eu fui conhecendo esses dois universos, tanto pela necessidade de aprender a lidar com isso, quanto também por um interesse que eu sempre tive por ocultismo, por espiritualidade. Eu não acreditava que a gente veio aqui a passeio, você dá duro, trabalha, depois você constrói alguma coisa, você morre e acabou, né? Para mim tinha uma realidade por trás mais profunda. Então sempre tive interesse na questão da espiritualidade. Mas antes, uma coisa que eu sempre fico fascinado é que a pessoa ela começa a sentir tudo isso sem nenhuma referência externa, né? Exato. Porque a primeira coisa que as pessoas vão pensar quando fala das sensações que você tem mas você viu isso em algum lugar? Você já tinha alguém na família que era assim? No seu caso tinha ou era uma religião comum? E aí você começou a sentir e falou, mano, eu preciso procurar ajuda em algum outro lugar, porque isso aqui não está sendo suficiente. Foi algo assim? Foi algo assim. A minha mãe era coordenadora do grupo de oração, né? Da comunidade ali, que a gente tinha ali na vila, né? Na época, quando eu morava com eles. E super católica, ia na missa todo domingo, levava a gente também, fez eu fazer a primeira comunhão, crisma. Aquilo não conversava comigo, mas eu ia em respeito a ela, né? E porque eu achava importante ter uma formação religiosa. Mas ela comentava muito de sonhos, né, que ela tinha às vezes, e quando ela sonhava com determinada coisa era batata, que ia acontecer algo, e a minha mãe sempre teve isso com sonhos. Já a minha avó, que é a mãe dela, até hoje, quando a gente está com dor de cabeça, algo do tipo, ela põe a mão, começa a falar algumas coisas que a gente não entende o que ela está falando, e aí passa na hora, só que ela fica bocejando insistentemente depois. Então eu percebo que ela absorve, a pessoa fica bem e ela fica ruim. E ela sempre também teve conhecimento assim de fazer remédios naturais, né, com ervas, coisas do tipo. Então, a única coisa que eu reparo na minha família de tendência a isso é na minha mãe e na minha avó. Mas, assim, nenhuma eu vi o que acontecia comigo nesse sentido. Então, eu evitava até de conversar sobre isso, né, e fui buscar fora mesmo alguma solução. Hoje a gente lida numa boa, elas já entenderam como funciona e a gente lida bem com a coisa.